Bem-vinda à nossa live de hoje. Hoje o tema vai ser muito importante a gente falar sobre esse tema, que é: se você tem medo de pessoas, a sua segurança pode estar em jogo. Eu sou a Dani Gaiotto, especialista na autoestima da mulher, e eu ajudo mulheres a serem autoconfiantes para ter mais segurança em si mesmo. E se você deseja ser essa mulher ou está passando por algum momento inseguro na tua vida, fique até o final dessa live, porque o conteúdo hoje é muito importante. É muito importante a gente falar sobre isso, né? E é importante também você comentar aqui comigo sobre como que você está se sentindo, o que essa live vai te ajudar e qual é a sua expectativa, né? O que você busca aqui nesse conteúdo, para que também eu conheça um pouquinho vocês, tá bom? Essa live vai ficar salva, então você pode assistir depois, mais tarde, quando você tiver mais tempo, e tá tudo bem. Então vamos lá. E qual que é a importância de a gente falar um pouquinho sobre esse tema, né? Porque quem nunca passou por algum problema ou por alguma situação onde envolvia pessoas? Na verdade, todo mundo, porque nós somos pessoas, a gente vive com pessoas, seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja na rua, seja no supermercado, em qualquer lugar que a gente vai, a gente lida com pessoas. E se a gente tem medo de pessoas, se a gente tem raiva de pessoas, não gosta de lidar com pessoas, a gente vai ter grandes problemas na nossa vida. Porque perceba, o que mais a gente faz na vida é lidar com pessoas. Nós somos uma pessoa. Perceba? Então, se a gente não está conseguindo lidar com o outro, com as outras pessoas, provavelmente a gente tem um problema interno aqui que a gente precisa entender o que é. Então, assim, na verdade, todo medo, ele surge de alguma coisa, né? O medo, na verdade, ele é natural. E ele é bom, porque quando a gente tem medo, é uma forma da vida, do nosso corpo, né? Nos travar. É como se fosse um freio. Vamos dizer um carro. O carro, ele precisa de um freio, certo? Mas você não vai ficar andando com o pé no freio. Você vai pisar no freio quando você sentir ali uma necessidade, você sentir ali que precisa usar aquele freio, mas você não vai ficar usando, porque não é comum, né, as pessoas andarem com o pé no freio. Porque como que você vai andar se você tá pisando no freio? Você não anda, você fica travado. Então o medo, ele é um problema quando ele te trava. Então esse medo de pessoas, ela só vai ser um problema quando você não consegue se relacionar, quando você não consegue entrar num novo relacionamento, né? Ou tem medo, às vezes, de avançar na profissão porque vai precisar lidar com pessoas. Tem medo, às vezes, de sair, se conectar com pessoas porque tem medo de lidar com as amizades. Enfim, quando esse medo prejudica a tua vida, aí sim a gente precisa investigar ele, né? Então, se você está se sentindo travada, se você está sentindo que esse medo está afetando, que nem eu, por exemplo. Quando eu passei pelo luto, pela perda lá do meu marido, lá há 10 anos atrás... Bom dia, Paula. Eu tinha medo, eu travava, na verdade, eu parava. Então, por exemplo, eu tava lá em casa, eu falava assim, sexta-feira eu vou no mercado. Só que eu chegava na porta do mercado, eu travava, eu ficava travada, eu não conseguia entrar. Começava a me dar um pavor, um medo de entrar lá dentro com aquelas pessoas. E aí, eu ia embora. Eu falava, vai não, outro dia eu vou. Bom dia, querida. Depois eu volto, e depois eu volto. Chegou um dia que não tinha mais nem o que comer em casa. Eu falei, não, Dani, isso não tá normal. Eu vou precisar lidar com isso. Entendeu por quê? Por que que eu tô com esse medo, né? Medo de estar no meio das pessoas. Então, assim, o medo, ele a gente só tem que trabalhar ele quando ele está prejudicando a tua vida. Quando você está travando por conta do medo. E aí eu comecei o quê? Eu comecei a investigar por que que eu tinha aquele medo, por que que eu não queria fazer aquilo. Não estava relacionado às pessoas. No momento, assim, instantaneamente pensando, eu achava que eram as pessoas, que eu não queria ver pessoas. Talvez poderia ter sido isso, né? Medo de encontrar alguém que fizesse me lembrar, né, do meu marido, enfim. Aí é importante sempre o quê? A gente trazer esse questionamento. Por que que eu estou sentindo isso? Por que que eu tô com tanto medo de me relacionar de novo? Então é muito comum, às vezes, quando você passa por um problema num relacionamento, às vezes viveu algum trauma, enfim, alguma coisa que foi muito agressiva ali, que mexeu muito com você, aí você fica com medo e achando que todo mundo vai fazer a mesma coisa. É comum isso acontecer,
Porque realmente, quando a gente sofre ali um trauma muito grande, o nosso cérebro, ele entende que tudo é uma ameaça. E ele quer te proteger. Então, pra ele, tudo é uma ameaça. Você vê uma pessoa, ele já vai falar, ó, isso aí, perigo, perigo, perigo. É como se surgisse lá um negocinho, perigo, perigo. Só que aí, o que a gente precisa entender? Lembra quando eu sempre falo, né, sobre tudo que a gente passa no passado, todos os problemas e dificuldades, elas servem para duas coisas, o teu passado. Ou para lembranças boas que você teve lá, ou se foi alguma coisa ruim e difícil, para você tirar um aprendizado. Então, quando a gente teve uma experiência que não foi legal, o que a gente precisa fazer hoje? É se questionar e buscar o que eu posso aprender com aquilo. Então, o fato de você ter vivenciado aquilo vai te ajudar a ter mais experiências. Então, você vai bater o olho numa pessoa, você vai ter um filtro maior na hora de você fazer uma escolha. Mas você tem que entender que as pessoas, elas não são iguais. Mas se você vier com essa mentalidade de que a pessoa vai fazer, ela vai reproduzir aquilo que a tua cabeça tá falando que vai fazer. Porque o nosso cérebro, ele tem um mecanismo meio, sabe, meio louco, que chama neurônio espelho, ele se espelha, sabe? Então, se você continuar com aquela mentalidade, é provável que você realmente atraia pessoas que façam a mesma coisa. Então, por isso que você tem que entender que cada momento é único, cada situação que você viveu é uma, e que você precisa entender que você tem que tirar o aprendizado daquilo. Foi uma coisa traumática, algo que você não gostou, então você aprende aquilo que você não quer. Olha, eu não quero mais isso. E observe o estilo de pessoa que você se relacionou, sinais, as pessoas, elas têm sinais. Então, às vezes, quando a gente está se relacionando com alguém, a gente fica naquela ansiedade, naquela empolgação. E o nosso cérebro, ele não consegue pensar direito. Principalmente nós, mulheres, que somos muito emotivas, emocionadas, né? A gente fica, apaixonada e tudo mais. E aí a gente já se entrega logo nos primeiros dias, aquela coisa toda, né? E aí o que acontece? A gente perde. Às vezes a gente até sabe, viu? Porque nós temos o nosso senso. Mas a gente meio que, não, acho que é coisa da minha cabeça. Acho que não, acho que vai mudar. E aí fica naquela, acho que vai mudar, acho que vai mudar, acho que vai mudar. E não muda, porque a pessoa era daquele jeito. Então, a gente, quando vai iniciar alguma relação, seja uma relação amorosa, seja até uma relação profissional, porque os relacionamentos, todos eles afetam a gente. Então, não adianta você achar que você tem que dar só atenção num relacionamento amoroso, por exemplo, e não dar uma atenção num relacionamento profissional. Então, você precisa também, vai entrar numa empresa para trabalhar e trabalhar com alguém, tem que fazer essa ponderação, analisar como é a pessoa, o perfil, os valores, será que batem com o meu? Porque se a gente deixar passar alguma coisa logo no início, lá na frente a gente vai sofrer consequências. E aí a gente vai ter que aprender a lidar com essas consequências. É claro que a gente não vai acertar sempre, sabe? Não é sempre que a gente acerta. Lógico que não. Na verdade, nem é pra acertar 100%. Porque imagine, se a gente acertasse 100%, que graça ia ter, né? Imagina. Acho que não existe um humano que sempre acerta, não. Existem aqueles que acertam mais e os que acertam menos. E aí a gente precisa buscar o que eles fizeram para eles acertar mais, né? Não foi talvez que eles não sofreram, mas eles tiraram de todo o sofrimento uma lição, e toda vez que eles iam novamente tomar decisões para a vida, eles avaliavam com o maior crivo. Mas é óbvio que às vezes você não acerta, porque o humano é humano. Por mais que você ache que aquela pessoa não vai te trair ou não vai fazer alguma coisa que você não queira, ela é um humano, certo? Ela não é um robô. E é por isso que daí a gente tem que tratar o quê? Cuidar o quê? De nós, do nosso autoconhecimento, do nosso olhar para dentro e nos fortalecer. Porque perceba, quando você fundamenta a tua vida, presta atenção que isso é muito importante, em alguém, você sempre vai estar, é como se você tivesse com o pezinho em duas canoas, né? Você nunca vai estar certa em um lugar só, você vai estar sempre dependendo, um bracinho ali. Agora, quando você olha e volta pra você, o que acontece? Quando você cai, você levanta de novo. Porque você tá fundamentada no que você sente, no que você é, no que você percebe. E você entende isso. Que pra que você consiga avançar, é você que vai avançar. Você não precisa depender de alguém para você avançar. Você pode ter, sim, pessoas que vão te auxiliar, que vão te ajudar. Então, por exemplo, um relacionamento, né? Nós, mulheres, a gente não precisa ter um homem na nossa vida pra gente ter uma vida. Você só precisa ter um homem, literalmente, se você quiser ter um filho. Isso que a ciência agora tá até fazendo uns lances lá de você compra o esperma, né? Não precisa nem ter o órgão.
Mas enfim, se você quiser ter uma família, para nós é mais fácil, né, para nossa realidade, ter um relacionamento com uma pessoa que possa gerar esse filho. Ah, e você quer ter uma companhia e você quer um sexo masculino para ter uma companhia, para passear, viajar, tudo bem. Mas você não precisa ter o homem para ter uma vida, percebe? A gente precisa do homem quando a gente quer ter ele. Então, quando você já inicia num relacionamento colocando toda essa, sabe, essa necessidade, nossa, eu preciso muito de você. E você realmente, porque uma coisa é você dizer, que nem eu tenho meu marido, sim, eu preciso dele, eu conto com ele, eu já criei uma vida com ele. Mas eu sempre falo pra ele, se você uma hora partir ou uma hora o nosso relacionamento não der certo, eu vou ter que continuar a minha vida. E eu sei disso porque eu já passei por isso antes, mas lá atrás eu não sabia disso. Lá atrás eu achava que eu não conseguia, só que aí eu vi que eu consegui, então hoje eu vejo que nós conseguimos. É claro que a gente precisa dele porque a gente escolheu estar com ele, mas a gente tem que entender que nós precisamos também seguir sozinha se for necessário. Porque quando a gente não entende isso, a gente deposita muita responsabilidade no outro. E o outro é apenas um ser humano. E que, às vezes, é um ser humano que até evolui um pouco menos que a gente. Porque se você já tá tendo todas essas confusões, é porque você já tá um nível acima de evolução. A pessoa talvez ainda não esteja no mesmo nível. Então, isso vai dar muito conflito. Agora, quando você entende que é você tem que estar bem com você. Você tem que imaginar, e se hoje eu não tivesse mais o meu marido, não tivesse mais a minha mãe, não tivesse mais ninguém aqui, como que eu estaria? É claro que a gente vai sofrer, nós somos humanos, a gente ama as pessoas. O sofrimento é uma coisa, é você sofrer por aquele período, porque você perdeu, porque você não tem mais, mas é você entender que você precisa continuar. É claro que é como se fosse um calo, né? Eu lembro que um amigo sempre dizia isso. As porradas que a gente vai levando da vida é como se fosse calo. E eu me lembro que lá atrás, quando eu chorava muito por um evento que acontecia lá na minha vida, eu sempre fui muito chorona, muito emotiva quando que eu tinha meus 20 e poucos anos. Eu não sei se você era emotivo ou é emotivo, eu era muito, qualquer coisa eu chorava. E óbvio que eu era uma chorona, né? Chorava. Ai, minha mãe não me ama, ai, meu filho não sei o que, e ficava falando. E aí ele falava, Dani, isso tudo vai ser, é como um calo, imagine você. Aí é uma coisa que eu sempre uso. Imagine você agora. Você tem lá uma horta e você precisa carpinar essa horta. Mas você nunca pegou numa enxada, nunca. Alguém chega em você e fala, ó, tá aqui essa enxada e vai lá carpinar. E você vai meio empolgada, só que chega lá, você começa, na primeira batida, essa mão já começa a ficar vermelha, queima, gente. Eu não sei se vocês já fizeram isso, mas queima tanto. Às vezes até cuidar de jardim mesmo, não precisa nem ser uma enxada. Começa a queimar, às vezes, uma vassoura, né? Queima a mão e queima, mas você tem que fazer, porque você precisa fazer aquilo. E você fica lá, aquela sangra, às vezes até sangra, porque isso é uma bolha. Só que depois de tanto você ficar cortando lá com a enxada, vai formar um calo. E aí você vai bater tão forte, com a sua mão tão forte, que você já calejou, que você vai quebrar o cabo da enxada. E aí, o que eu entendia, né? O que ele queria dizer? Hoje, Dani, essas coisas fazem você chorar, porque você ainda é muito frágil. Só que à medida que vai passando, à medida que o tempo vai passando, você vai amadurecendo, você vai entendendo que tudo isso é um processo, você vai calejando e aí lá na frente você não vai mais chorar por conta disso. Vai mudando, você vai se fortalecendo mais. Só que para que isso aconteça, a gente tem que ter essa consciência que nós somos frágeis. Se a gente está chorando por algo, é porque ainda a gente não amadureceu. E aí procure sempre avaliar por que eu estou sofrendo por isso. Por que eu tô com medo disso? Por quê? Sabe, o porquê é uma das coisas mais importantes que a gente precisa fazer. Se questionar. Porque quando você faz isso, você realmente consegue descobrir o porquê. É claro que a hora que você descobriu o porquê, você vai ter que lidar com o porquê. Aí é outro desafio, né? Vamos falar desafio e não problema mais. Então, o primeiro desafio é entender o porquê. Por que eu tô sofrendo? Por que eu não consigo mais me relacionar? Por que eu não confio mais nas pessoas? Ah, porque eu já sofri. Ah, você entendeu o porquê então. É porque você já sofreu um relacionamento. Aí volta lá. Aí talvez você não quer voltar, né? A gente às vezes não quer voltar. Porque a gente vai sofrer de novo. E é aí que é o problema. O problema é que você às vezes não quer voltar. Né? Você quer só continuar. Mas você precisa dar aquele rezinho, volta lá. Entende o porquê.
que você sofreu naquele relacionamento, aí você vai ter que fazer um porquê lá naquele relacionamento. Vai ser doloroso? Vai, claro que vai, né? Porque muitas vezes a ferida tá ali ainda. E na maioria das vezes a gente acha sempre que o culpa é o outro. A gente acha mesmo, gente, é isso, a gente vai achar. Enquanto a gente não tomar consciência de que não é o outro, é nós. Mesmo que foi o outro que fez, é nós a responsabilidade. Tem até um livro que eu amo, esse livro eu já li. Eu vou lembrar o nome dele, acho que é... Eu não lembro o nome dele agora, mas é um terapeuta que ele fala muito sobre o Ho Oponopono. Basicamente, o Ho Oponopono, eu não sei se você já ouviu falar dessa técnica de Ho Oponopono, é como se fosse uma meditação, uma oração, né? É você trazer para você a responsabilidade. Então, lá ele fala assim, que o Ho Oponopono é quando a gente pega pra gente a responsabilidade de todo o problema. Isso é muito louco, sabe? É muito louco. Você lê o livro, você vai falar, meu Deus, não é possível isso. Mas quando você começa a estudar, quando você começa a refletir sobre... Quando você começa a realmente entrar nesse campo, porque assim, quando a gente quer resolver o nosso problema de infelicidade, de insatisfação, de insegurança, a gente precisa mergulhar em nós, a gente precisa mergulhar em tudo. Não adianta você só achar que precisa fazer tal coisa, não, você tem que mergulhar mesmo. E quando a gente mergulha nessa teoria ali do Ho Oponopono, que é você se responsabilizar pelo problema do outro, é um negócio louco, mas aí se a gente for pensar... É como se você estivesse pegando pra você aquele problema, você traz ele aqui e fala, Senhor, é bem isso mesmo, né? Eu sinto muito, me perdoe, meu Pai, me ajude, né? Me ajude. E aí você acaba o quê? Tendo uma percepção de como resolver. É como se você pegasse aquele problema lá e você, através da tua energia, da tua fé, da tua busca, você conseguisse solucionar aquele problema. Agora, quando você não faz isso, você depende do outro fazer. E o livro conta a história ele era um psicanalista, terapeuta, alguma coisa assim. Ele ficou responsável por uma ala inteira de doentes mentais. Então ele era responsável lá, ele acho que era psiquiatra. Só que ele tinha essa teoria ali, do Ho Oponopono, que é você se responsabiliza. Então na cabeça dele, se ele foi direcionado lá pra tomar conta daquela sala lá, daquela ala, ele era responsável por todas aquelas pessoas loucas. E era doente, era assassino, sabe? Só que ele não tinha contato com as pessoas. Ele ia lá na salinha dele e ele ficava fazendo era como se fosse uma meditação. Sabe? Você fica fazendo uma meditação. Depois, se você tiver interesse, pesquisa sobre o Ho Oponopono. E ele, através de todo esse trabalho que ele fazia, ele não tinha contato com a pessoa, ele só ficava ali mandando energia, como se fosse uma oração, alguma coisa assim. Ele curou todo mundo, a ala foi extinta, não tinha mais aquela ala depois de um certo tempo. Então, assim, é uma coisa que quando a gente toma a responsabilidade para nós, a gente começa a entender o mundo de uma outra forma, a gente começa a ver o mundo de outra forma. Então, por exemplo, uma pessoa que te feriu hoje, você tá muito machucada porque ela te feriu. Quando você toma a responsabilidade, ela te feriu porque você estava frágil. E por você estar frágil, ela conseguiu ferir você. Se você estivesse forte, fortalecida, calejada já, aquilo não ia te ferir. E aquilo ia ser apenas mais um acontecimento na tua vida. Então percebe essa dinâmica? Então se você está se sentindo insegura, doída por alguma coisa, talvez você precisa curar essa ferida que está dentro de você. E como que a gente faz? Aí então agora a gente vai falar o como a gente faz isso. Porque geralmente essa ferida ela vem desde a nossa infância, né? Nós lá enquanto a gente é criança, porque nós, por mais adulto que a gente seja, nós temos uma parte nossa criança. O que é? Quando a gente pega criança, né? Tem até uma parte na Bíblia que fala, né? Que só vai entrar no reino de Deus, né? No reino dos céus, quem se comportar como uma criança. Então se a gente for traduzir, o que é o reino dos céus? O reino dos céus é a nossa consciência. É a gente acessar a nossa consciência, porque a nossa consciência, a mente, ela está ligada diretamente com o que já é maior que nós. É como se lá não existisse problema nenhum. Todos os problemas, eles estão aqui, aonde a gente vê, aonde a gente pega. Então isso aqui vai ser um problema quando acabar a água. Mas se ela não existisse aqui, ela não seria um problema. Percebe? O problema ele está aqui, onde a gente pode pegar, onde a gente pode ver, onde a gente pode sentir. E se você não vê, você não sente. Tem até um ditado que diz, né? O que o olho não vê, o coração não sente. Então a gente sofre porque a gente vê coisas. Mas quando a gente tem um contato direto com a nossa consciência, a gente
passa esse nível do sofrimento. E voltando. Então todos nós temos isso, só que com o passar do tempo, com as coisas que nós vamos, com as experiências que a gente vai vivenciando ao longo do tempo, nós vamos tendo muitas experiências boas e muitas experiências não tão boas. Isso vai ferindo a nossa criança interior, que é o quê? A parte do afeto, né? Então, por exemplo, o ser humano, ele precisa de afeto. Mesmo homem, tem homem que acha que não precisa de afeto porque, eu vou ser menos homem. Não é todo ser humano. Vamos tirar agora o sexo do humano. Vamos pensar que o ser humano é um espírito ali. Todo mundo é igual. Todos nós precisamos desse contato, desse carinho, desse afeto. E provavelmente, se você tem todo esse problema, esse trauma, esse medo, lá na infância a gente não teve isso. Porque antigamente também a criação era diferente de hoje. Antigamente os pais eles batiam e achavam que era certo bater para educar, sabe? Era uma questão um pouco cultural também, sabe? Tudo isso está envolvido. Então quando a gente quer entender quando você quer entender você precisa trazer tudo isso. Questão cultural, questão social, tudo isso é você. Então a gente precisa entender tudo isso. Se você teve uma deficiência afetiva lá atrás, pela mãe, pelo pai, seja por quem, é porque talvez a sua mãe foi educada de que não era para dar carinho. Né? Mas de que forma agora então que eu vou ter esse carinho suprido, Dani? Você tem que entender por que você quer tanto um carinho agora, um abraço, né? Será que esse abraço não pode ser, por exemplo, fazer uma oração, fazer uma meditação, se conectar com a natureza, entender que você é um ser divino, sabe? Buscar apreciar as coisas que você está vivendo agora. Talvez essa deficiência de carinho seja porque você não está conectado com a vida. Entender que aquilo todo é um processo que te transformou hoje no que você é. Né? Então, assim, quando a gente se conecta com a nossa consciência, quando a gente faz uma oração, conversando com Deus, sabe? Eu lembro que quando eu passei todos os meus perrengues ali com meu marido, imagine, eu perdi, né? O meu marido faleceu. Pra quem tem marido, que se já perdeu ou não tem, enfim, ou não perdeu, é uma perda muito grande, porque é claro que muitas pessoas falam, perder filho é pior. Eu imagino, sabe? Eu tenho um filho hoje. Mas o marido é a pessoa que você escolheu pra viver a tua vida, é a pessoa que você tá ali, né? Construiu uma história ali com ele. De repente ele morreu, a sua história foi embora, tudo foi embora. É como se o mundo tivesse acabado. E aí, eu não tinha, eu também me sentia carente, eu precisava, porque a gente tinha ali muito carinho, muito afeto, muito contato. E uma das coisas que me ajudou a me manter em pé foi essa conexão com a minha consciência, sabe? Eu orar ali, conversar com Deus, né? Eu acredito muito em Deus, mas se você não acredita em Deus, tem que acreditar em alguma coisa. Eu acho que isso é um ponto. Se você não acredita em nada, talvez tenha que trabalhar um pouco isso. Porque, perceba, nós aqui, se a gente não... Eu falo isso porque, gente, eu passei pela morte, né? O meu marido morreu, e se a gente não acredita em alguma coisa, né? Em uma energia maior, é difícil da gente continuar a nossa vida. Aí a gente chega à conclusão que pra que eu vou viver aqui? Porque a sensação que a gente tem é assim, pra que tudo isso, então, se um dia isso tudo vai acabar, né? Então a gente tem que entender que nós aqui estamos vivendo num plano e que existe um plano maior, um plano acima de nós, algo acima de nós. E é pra chegar lá que nós estamos caminhando aqui. Então por isso que a gente tem que cuidar um pouco da nossa mente, da nossa consciência, ter essa conexão para que a gente não viva só aqui no material, no mundo material, porque o mundo material ele te consome, né? Ele adoece. A maior doença da humanidade hoje é por conta do material. Observe na tua volta as pessoas lutando, buscando mais coisas, se matam de trabalhar para ter coisas, né? Não consegue se relacionar mais com pessoas, né? Todas as pessoas que a gente conversa, se você for perguntar qual a sua maior dificuldade, é me relacionar com pessoas, porque as pessoas não estão conseguindo mais se relacionar com pessoas, elas estão mais conectadas com as coisas materiais, e isso tudo adoece a gente, isso tudo faz mal para nossa vida, para nossa saúde mental, para nossa saúde mesmo. É claro que a gente não vai conseguir viver no mundo material sem usufruir do material, né? Seria hipocrisia. Mas a gente tem que se equilibrar. Talvez, se você está sentindo muita ansiedade, muito medo, muita dor, muita insegurança, muito isso, muito aquilo,
Talvez você tá olhando muito só o lado material e tá esquecendo um pouco do teu lado espiritual, da tua consciência, de se conectar com o seu eu interior. Porque quando a gente faz essa volta, né? Quando a gente pega e olha pra dentro, e olha lá no fundo, a gente começa a ver que nós temos muitas capacidades. Uma mudança de mentalidade te dá uma energia, uma força tão poderosa. E muitas vezes você não sabe disso porque você não faz esse movimento de olhar para dentro, se questionar, buscar responsabilidade. Né? Muitas vezes a gente cobra do outro, mas será que eu também estou fazendo o meu melhor? Né? Então a gente tem que começar a ter essa reflexão mesmo. Porque senão a gente vai adoecer. E o nosso corpo, ele adoece. Né? É provado cientificamente, a ciência tem provado a cada dia mais que nossa mente adoece o nosso corpo. Porque a nossa mente, não que a mente adoece, o cérebro, ele adoece porque ele não consegue. Na verdade, ele é assim, quando você não se conecta com a tua mente, com a tua consciência, o teu cérebro fica mandando ali toxina, te deixa num nível de estresse muito grande e fica tudo no excesso e você não consegue dormir, você não consegue fazer, você não consegue nada e fica naquela... Você imagina isso por muito tempo? É óbvio que uma hora o seu corpo vai abrir o bico, vai ficar doente, vai dar problema de coração, problema de pressão, problemas de saúde física, que aí você vai adoecer. Então aí... Quando a gente adoece o nosso corpo físico, e na verdade, uma vez eu ouvi até, né? Quando a gente tá doente fisicamente, é um sinal. Então a doença não é um problema. Ela é um sinal de que você está com um problema. E aí você vai lá em busca de resolver o problema. Né? Então muitas vezes a gente tá doente de alguma coisa e fica desesperada, né? Meu Deus, eu tô com um problema. Mas aí investigue, por que você tá com um problema? Mas sabe o que acontece? Problema de pressão, por exemplo. É muito comum as pessoas terem problema de impressão por conta da ansiedade, né? Então, e é normal as mulheres. Eu já até trouxe aqui uma pesquisa onde fala que o Brasil é o país mais ansioso do mundo e as mulheres são a maior parte nessa pesquisa. Acho que 20% são mulheres. É muita porcentagem de mulheres são ansiosas. E é normal, às vezes você tá conversando com uma mulher e ela fala tão rápido, ela não... Ai, meu Deus, ela não para nem pra pensar no que ela tá falando. E nós temos essa mania, eu acho que é uma facilidade para ser ansiosa. E a gente tem que equilibrar a nossa ansiedade, porque a ansiedade ela é uma coisa natural do nosso corpo, é um mecanismo que o nosso cérebro tem para realmente, né, aquela ansiedade, dar aquele friozinho na barriga, isso demonstra que nós somos humanos, que nós estamos vivos, né? Imagine lá atrás, quando você era bem novinho e se relacionou a primeira vez com alguém. Ai, não dá aquela ansiedade, aquele frio na barriga, aquela sensação boa. Só que aquilo lá passou. Agora o ruim é esse que é o problema, é quando aquilo causa um problema. Então assim, o excesso da ansiedade. Quando a ansiedade, ela já tá te causando um problema, ela já tá te impedindo de fazer alguma coisa, ou tá fazendo você fazer coisas que não deveria fazer. Então tudo que a gente tem de emoção, tudo que a gente tem no excesso, e aquilo causa um problema, né, causa um travamento, ou às vezes você toma decisões precipitadas, aí, ou adoece, né, aí sim a gente tem que investigar, e a gente tem que ponderar, o que está me deixando ansiosa, por que eu tô muito ansiosa? Geralmente a ansiedade, ela está relacionada muito a expectativas, né, a gente cria umas expectativas e as pessoas, e principalmente em pessoas, né, e aí você fica naquela ansiedade, porque aí você quer muito que a pessoa faça alguma coisa, ou você quer muito que a pessoa, sei lá, te responda de algum jeito e aquilo não vem, e aí você fica ansiosa e você quer ir lá fazer, resolver. Então, na verdade, tudo basicamente está relacionado ao quê? Ao nosso entendimento com o outro. Mas para que a gente consiga entender o outro, a gente tem que entender a gente primeiro. Né? A gente tem que entender que existem coisas que a gente controla, existem outras coisas que a gente não controla. E uma das coisas que a gente não controla é pessoas. A gente não controla pessoas. Mesmo um filho que nasceu da nossa barriga, que a gente está ali introduzindo ele para o mundo, a gente não controla ele. A gente pode controlar comportamento dele por um período. Então, enquanto ele é pequenininho, que nem agora o meu filho, por exemplo, tem 2 aninhos. Ele quer, às vezes, fazer coisas que eu não quero que ele faça. Eu vou lá, pego ele na marra e ponho onde eu quero que ele fique. Mas eu fico pensando, falo, gente, quando ele tiver 18 anos, eu não vou conseguir pegar ele no colo. Então,
A gente já tem que entender isso. Por isso que é importante o quê? A gente o quê? Entender o ser humano. Estar bem para que a gente possa passar o que é bom, o que a gente acha que é correto, né? Lógico que lá na frente talvez vai existir outras coisas que aqui a gente não falou, não fez ou fez e ele vai falar que não foi bom. Mas a gente precisa fazer o nosso melhor hoje sem querer controlar. Porque lá na frente nós não vamos conseguir controlar. E aí, quando você tem um filho, por exemplo, mais velho, que você não consegue controlar, tipo, você liga, que nem eu tenho uma irmã que é assim, ela liga, o filho não responde, não atende, ela fica desesperada. Então você vai ficar desesperada mesmo, porque pode acontecer de você ligar e ele não responder. Então a gente precisa controlar essa nossa ansiedade. E existem técnicas até que você controla. É claro que não é do dia para noite. Se você tem essa mania de ser ansiosa, né, tem essa frequência de ansiedade, você precisa dar uma atenção a isso. Primeiro, descobre qual é o fator que desencadeia essa ansiedade. E aí, tem exercício, a meditação, ela é ótima para você acalmar. Focar no presente, no agora, né? Focar no agora ajuda também. E fazer exercícios diários. Então, todo dia você tira lá 5 minutinhos e tome consciência daquilo que você está fazendo. Presta atenção no presente. Você vai treinando a tua mente. Na verdade, a gente treina o nosso cérebro, né? Não é mente, é cérebro. A gente treina o nosso cérebro a ter esse comportamento. De diante de uma situação que geraria uma ansiedade, você já treinou ele a respirar. Respira antes de falar, respira. Quando você está diante de qualquer situação, respira fundo. O exercício da respiração, ele é poderoso para acalmar diante de qualquer situação. E quando a gente calma, e quando a gente acalma a nossa mente, a gente tem mais clareza. A gente consegue ver saídas, a gente consegue ter percepções diferentes, a gente consegue tomar decisões diferentes. E muitas vezes a decisão tomada na ansiedade, naquele calor, faz você fazer coisas besteiras. Então é sempre importante a gente controlar aquilo que a gente está sentindo. Através do quê? De exercício mesmo, faz um exercício. Por isso que o exercício físico, ele é tão bom. Porque o exercício físico, ele já faz automaticamente o nosso corpo se movimentar. Ele já faz o nosso corpo se equilibrar naturalmente. Então, por isso que hoje é uma prática muito grande dos médicos recomendar o exercício. E é difícil, que nem eu comecei a correr de novo. No início, meu corpo não respondia. Ai, não queria, eu queria desistir, mas eu falava, não, Dani, o que é mais difícil? Vencer na minha profissão ou correr aqui 2 quilômetros? Ah, claro que vencer, né? Então eu tinha que ir. Porque eu penso assim, se eu não tô conseguindo nem correr 2 quarteirões, como que eu vou vencer a minha vida lá na frente? Às vezes eu me pego fazendo essa pergunta e falo, Dani, por favor, vai lá e corre seus 2 quilômetros. Então a gente tem que ter esse diálogo com a gente, sabe? Porque é muito comum o nosso cérebro boicotar aquilo que a gente quer. Ele boicota. Ele fica falando pra você assim, ah, não, é muito difícil, fica aí. Ó, senta que é mais fácil. Só que aí você fala, poxa, se eu não tô conseguindo vencer a vontade de ficar sentada no sofá, como que eu vou vencer o meu desafio lá no meu relacionamento? Como que eu vou vencer o desafio lá no meu trabalho? Como que eu vou vencer o desafio com o meu filho? Percebe? Então isso tudo são reflexões que a gente tem que ter, se movimentar. Então se você tá desanimada por alguma coisa, sabe, esquece que alguém fez. Eu falo que a gente tem que parar de colocar responsabilidade no outro. E dá também muita responsabilidade, né? Imagine, você tá preocupada porque o outro falou uma coisa que você não gostou. Nossa, essa pessoa ela é muito importante, então? Quem é essa pessoa? Porque assim, você tem que se importar quando as pessoas que falam são pessoas realmente que estão falando para te ajudar. Aí sim você tem que, olhar, prestar atenção e falar, opa, se ele falou, então eu tenho que rever. Porque as pessoas que já estão lá, que já estão tendo resultado, que vem lá e fala alguma coisa, e essa pessoa geralmente não vai falar no sentido de crítica, de te humilhar, vai falar no sentido para te ajudar. Aí sim, você está seguindo alguém que teve um resultado, que teve ali algo que está mostrando que vai ser útil para você. Agora, a pessoa está falando de você, mas ela também não... Sabe, aí você está dando muita importância porque a pessoa está falando e fazendo. Mas perceba isso, meninas, que quando você está diante de um desafio que você não está a fim de fazer ou está sofrendo muito... Use isso como um exercício mesmo, para movimentar. E o nosso corpo, ele é o nosso aliado. Se a gente não tá com o nosso corpo saudável, sadio, se a gente não movimenta, não tem essa... É muscular mesmo, porque perceba, pra gente conseguir dominar nossa mente, nós temos que estar com o nosso corpo fortalecido.
Porque se você pega, por exemplo, ali, uma pessoa que teve problema ali, né? Por exemplo, uma pessoa que teve problema, sofreu um acidente e ficou paralítico, por exemplo, ela nunca mais vai usar a perna. A perna dela vai atrofiar, porque ela não tá usando, e o músculo ele atrofia. Então perceba o nosso corpo. Se a gente não cuida dele, não movimenta, não faz uma atividade que vai movimentar, nós não vamos fortalecer ele para conseguir lidar com os desafios maiores que a vida vai nos trazer. Porque perceba, os desafios maiores são os relacionados ao nosso psicológico, né? Porque são coisas que a gente não consegue controlar. Só que se você não está fortalecida fisicamente, talvez você vai ter mais sofrimento com aquilo que está acontecendo. Agora, quando você está com o seu corpo fortalecido, o seu corpo está funcionando bem, você vai conseguir ter um direcionamento, você vai conseguir ter uma percepção, você vai observar aquilo e vai ver que aquilo foi um aprendizado. Isso acontece diariamente na nossa vida. É até engraçado, sabe? Porque a gente faz uma coisa, você supera. Amanhã você recebe uma notícia, ai meu Deus. Aí dá aquela vontade, sabe, de enfiar o pé na jaca. Ai, a vida é uma porcaria mesmo. Ai, eu devia morrer. Eu já tive vários momentos assim. Eu não sei se você já teve. Depois você me conta aqui. Você já teve momentos assim? É claro que a gente tem momentos assim. Que a gente quer morrer, que a gente quer fugir, que a gente quer desaparecer, porque é muito mais fácil, né? A gente desaparece, aí a gente não tem mais nada pra fazer, nada pra resolver. Mas não é assim que acontece com a vida. Não tem como a gente desligar o botãozinho. A gente até pode, sabe? A gente pode se jogar na frente de um caminhão, mas será que isso é a melhor opção? Né? Não é a melhor opção. E aí a gente pode também se entregar e aí a gente morre emocionalmente, mas também não é a melhor opção. Então a opção é o quê? A gente sacudir a poeira, olhar que isso é normal, tem outras pessoas que passam. Então eu sempre costumo dizer, quando a gente está num nível, né, declínio ali de emoção, se sentindo muito mal, desanimado, e isso acontece diariamente com todo mundo. Nós temos picos de felicidade e de momentos depressivos. A gente tem essa oscilação, é normal do ser humano. E aí a gente precisa o quê? Fazer coisas para elevar a nossa energia, para elevar a nossa motivação. Já foi feita comprovação científica de que quando você tem uma motivação, um fator que te emociona, que te dá esperança de que é possível você conseguir, você levanta e consegue ir lá e fazer. Então isso o professor até estava falando quando você dá notícia, por exemplo, para um paciente que ele tem uma doença terminal. Foi feito estudos de que quando você dá essa notícia mostrando para ele possibilidades, que é possível ele conseguir superar aquilo, que é possível que tem tratamento, que tem como ele ter uma qualidade de vida, é possível ele melhorar. Quando você fala, eu falo isso também porque eu tive na pele. Quando meu marido lá atrás descobriu que ele tinha artrite reumatoide, ele foi num médico aqui da região e o médico acabou com ele. Disse assim que aquela doença não tinha cura. Então, o falar a doença não tem cura já é o fim, né? Não tem cura. E o seu fim vai ser perder os movimentos mesmo, porque aí falou tudo que a doença fazia, tudo. Porque a artrite reumatoide, acho que ela destrói as cartilagens. Ele saiu de lá com uma depressão, se afundou na cama, os remédios que ele tomava faziam ele passar mal, vomitava e dava diarreia, que parecia que ia sair as tripas. Ele tava, meu Deus, foi um momento terrível, terrível. Eu falei, meu Deus, e agora? Aí eu comecei a pesquisar outro médico, falei, meu Deus do céu, não tem que ter uma solução, não é possível. Daí eu comecei a pesquisar, encontrei um lá na Unicamp, em Campinas. Olha, quando nós chegamos lá, a primeira coisa que o médico falou foi, olha, existem estágios da artrite reumatoide. O seu é o estágio o primeiro estágio. Ou seja, daqui pra frente você tem muitas coisas que você pode fazer para não chegar no estado mais avançado. Só essa palavrinha que ele usou mudou a perspectiva do meu marido. Você acredita que ele acabou falecendo? Não foi por artrite, foi uma consequência, mas não foi por artrite. Ele não teve nenhum problema de ficar torto com a mão, porque isso era uma coisa que o outro médico tinha falado que ele ia ficar. Ele se superou, porque ele era música, ele tocava, ele se superou no tocar, porque daí ele se motivou para exercitar, e ele ficou muito melhor do que ele era antes. Então perceba assim, a forma como foi falado, um falou pondo a pessoa já lá no buraco, o outro falou dando possibilidades. Não é que você falou que vai curar. Ele não falou que ia curar, mas ele deu possibilidades. E ele teve. Ele viveu o quê? Uns 5 anos antes dele falecer mesmo, foi por outro motivo, mas ele faleceu. Ele viveu bem e feliz.
Se fosse com outro médico, ele teria talvez morrido antes e talvez teria vivido esse tempo depressivo. Então percebe que nós precisamos ter esse fator motivacional, ter essa esperança. E às vezes, se você não tem alguém ali para te fazer isso, eu tô aqui dizendo que é possível, você vai conseguir, mas você precisa fazer isso automaticamente. Põe lá uma música para você ouvir, vai assistir um filme de comédia para dar risada, vai ver histórias de pessoas que se superaram. Use coisas para te ajudar a se sentir mais motivada. Porque a gente precisa dessa motivação para a gente conseguir passar pelos desafios que a gente tem na vida. Porque desafios a gente vai ter sempre. Notícias que vão nos abalar, que vai mexer com nossas estruturas, sempre nós vamos ter. Mas a gente precisa buscar mecanismo para ajudar a gente a passar de uma maneira melhor, a superar de uma maneira melhor aquilo. E muitas vezes o fato de você ter esse entendimento, você sai muito melhor do que você entrou naquele desafio. E por isso que é muito comum a gente ouvir de pessoas que passaram por grandes desafios dizer que aprendeu muito e agradecer o desafio. Porque com o desafio ela começou a ver a vida de uma outra perspectiva. Porque perceba, a nossa vida aqui, ela não é aqui. A nossa vida é além disso. A nossa vida é lá, né? No infinito. A gente tem uma vida além dessa. E se a gente fica muito preocupado com o que está acontecendo aqui agora, a gente não vai chegar até lá. Então a gente precisa cuidar da nossa mente, cuidar do nosso, do nosso intelecto. Vamos usar o nosso cérebro para nos conectar com a nossa mente. Então, como que você usa o teu cérebro? Fazendo aquilo que você pode fazer. Cuida da tua alimentação, cuida do teu corpo. Cuida do que você ouve, do que você vê. É muito importante a gente filtrar aquilo que a gente está ouvindo, aquilo que a gente está vendo, aquilo que a gente pega. É muito importante isso, porque tudo isso está imprimindo você. Então, se você está vivendo um ciclo negativo, um ciclo que não está legal, observa a tua volta. Aonde você está se conectando? O que você está ouvindo? O que você está vendo? Eu não sei se você sabe, mas quando a gente tem algum pesadelo à noite, algum sonho que não é legal, se você observar durante o teu dia anterior ou a tua semana, você estava pensando em alguma coisa relacionada. E aí aquilo se manifestou através de um sonho. Então a gente tem que perceber que a nossa mente, ela tem muita influência. Na verdade, e o nosso cérebro é o que vai fazer com que essa mente domine a nossa vida ou a gente seja dominado por ela. Percebe? Então a gente precisa tomar as regras da nossa vida. A gente precisa tomar posse da nossa vida, através do quê? Do autoconhecimento, né? Buscando entender o que a gente está sentindo, olhando para nós. Por que eu estou sentindo tanta carência? Talvez você precise se conectar mais com Deus mesmo, ore mais, fale com Ele, porque quando a gente se conecta e fale aquilo que está cheio, Deus, eu estou muito carente, meu Deus, eu preciso de alguma coisa. Começa a falar, você vai começando a se sentir melhor. Olha, as coisas acontecem quando você acredita, sabe? E quando você tá ali com uma planta, por exemplo, cuida, aprecia essa planta, esse animal, a natureza. Tudo isso é forma de você receber um carinho, uma contribuição. Às vezes você não tem um afeto, por exemplo, da tua família. Mas você tem uma amiga que gosta muito de você. Você tem aquela pessoa que te liga e fala, nossa, como você é especial pra mim. Só que às vezes a gente não dá valor naquela amiga, tanto, né, valor às vezes naquela amiga, naquilo que aquela pessoa falou, que não é uma família. E fica muito querendo a família, sabe? Então a gente tem que entender que o afeto, o carinho, o amor, ele vem de N formas. Não é só através de uma forma. O afeto familiar, ele é importante? Claro que ele é importante. Porque ele é o primeiro. Né? Nós não somos criados isolados do mundo. Porque para que nós sejamos, né? Para que a gente seja o que a gente é, tenha o que a gente é de tipo falar, de caminhar, de andar, a gente precisa ter contato com outras pessoas. Então é por isso que o ser humano ele nasce de uma pessoa e ele é criado ali num tempo por uma pessoa e é o ideal isso, porque quando ele não é, tem até uma história do menininho lá que nasceu lá, que acho que, não sei, um acidente, sei lá o que aconteceu, eu não lembro da história, que ele foi criado por lobos. Tem uma história real. Ele, quando foi resgatado, ele andava de 4 e ele não falava. Ele tinha o comportamento dos lobos. Então isso a ciência prova que a gente precisa do contato das pessoas para que a gente seja o que a gente é. Então se a gente for pensar, a gente precisa do outro. A gente precisa no sentido assim, dessa convivência, mas a gente não depende, a gente não precisa depender. Porque quando você depende de alguém, você deposita tudo lá naquela pessoa. Né? Então tipo assim, não deu certo um relacionamento aqui, busca outro ali. Vê o que não deu certo ali e corrige nesse.
Ah, eu não tô tendo a minha mãe que tá, né, minha mãe não é tão presente na minha vida, tá, mas eu não tô tendo o meu marido do meu lado que tá sendo presente. Eu não tenho o meu filho, sabe? A gente tem que compensar. A vida é uma compensação. A vida, ela nos traz coisas pra gente viver. E a gente precisa ter sabedoria pra observar isso. Porque senão, chega lá na frente, quando você tá ali com seus 70, 80, 90 anos, sei lá, você toma essa consciência e você fala, meu Deus, o que eu fiz com a minha vida? Olha quantas coisas eu tive e não aproveitei. Então, por isso que a gente precisa ter essa consciência. A gente precisa o quê? Buscar, sabe? Buscar esse entendimento. E quando a gente para pra pensar, por isso que o pensamento é o mais importante. Porque quando você pensa, você começa a ter conexão. Você começa a falar, nossa, mas será mesmo? Não é verdade? E aí você vai buscar. Então, assim, se você tá, por exemplo, alguma coisa tá ali na tua cabeça, eu sempre falo de pulga, né? Uma pulga na tua orelha. Aí você começa a pensar sobre aquilo. É claro que aquilo vai trazer muita coisa, aí você vai ficar mais confuso, ai meu Deus, mas vai pesquisar, vai perguntar, vai buscar, observa. Observa as pessoas, você vai ver que outras pessoas passaram por aquilo, tiveram outro entendimento. Então a gente aprende muito observando, né? Então a gente precisa aprender isso na vida da gente. Porque se você só aceita o que a vida te põe, o que você vai ser, né? E ó, meninas, hoje em dia a gente vive muito contaminada com muitas informações, é muita coisa, é muita. Se a gente não tiver, por exemplo, autoestima de gostar da gente como a gente é, e a gente vai achar que precisa ficar fazendo harmonização facial, né? Só que tem pessoas que mesmo com uma harmonização facial não fica igual aquela outra lá. Você percebe? A gente tem que buscar isso dentro de nós, buscar o nosso valor, buscar o que a gente tem de belo, sabe? A gente tem o que é belo aqui dentro. E a beleza não é só física, né? A beleza, ela é N formas de beleza. Então, vamos nos conectar. Vamos buscar, né, o nosso belo. Vamos se conectar mais com a natureza. Vamos entrar um pouco mais nessa natureza magnífica que tem ali pra gente apreciar. Acalmar mais o nosso coração, né? Eu acho que muitas vezes a gente vive tanto na ansiedade de querer coisas, querer que aconteça, mas a vida é hoje, é o que a gente tá vivendo agora. E se a gente não aproveitar o agora, o amanhã pode nunca existir, né? Então o amanhã ele pode não existir. E aí a gente perdeu. O passado ele não existe mesmo, é um fato. O futuro a gente ainda não sabe, né? A gente prevê, a gente pode, né, imaginar, é bacana a gente ir lá, imagina como vai ser o nosso futuro, então você já imagina, isso é até positivo para nosso cérebro, quando a gente usa o poder da imaginação. Foi feito até estudos já que comprovam que quando você imagina, ele já movimenta aqui e já libera algumas coisas lá positivas para o nosso corpo, isso é bom. Então vamos imaginar o que a gente quer. Mas para você imaginar o que você quer, você precisa querer alguma coisa, né? E muitas vezes você ainda nem sabe o que você quer. Então, use o futuro para isso, para você imaginar, né? Mas viva o presente, porque baseado no que você está vivendo hoje, é que talvez você vai conseguir chegar lá no futuro, né? Então, muitas vezes a gente toma decisões precipitadas, ou às vezes a gente não toma decisões e fica empurrando com a barriga, empurra, e lá na frente, né? Como que vai ser? Então, é sempre importante a gente ter essa reflexão. E eu gosto muito de falar sobre isso, porque muitas vezes o nosso problema está nisso. Da gente não refletir sobre o que a gente está sentindo, não refletir sobre o outro, imaginar que o outro também é uma pessoa, que o outro também sente, que o outro também tem os seus desafios, que o outro também tem as suas opções, as suas escolhas, né? Assim como nós temos, ele também tem. E por que a gente cobra tanto que o outro faça, que o outro traga, que o outro seja, né? Sendo que talvez ele não consegue. Talvez o que ele consiga é aquilo, porque é aquele entendimento que ele tem para aquilo. Então, se alguém falou alguma coisa que te magoou, ele falou aquilo que o coração dele estava cheio, aquilo que ele sabia, aquilo que ele achava. Não foi bom para você? Não foi, porque foi uma coisa que não foi ruim. Mas ele fez o que ele queria. Agora, você se importar com isso é porque você tá dando importância no que ele tá falando. Perceba, olha como que é louco. E aí, se a gente for pensar assim, se ele falou uma coisa que me magoou, significa que ele não é evoluído, certo? E se eu tô me importando, significa que eu tô dando importância. Então, você tá dando importância pra uma pessoa que não é evoluída, que não é, sabe? Isso é tão óbvio que quando a gente começa a pensar sobre isso, aí a gente fala, meu Deus, por que eu me importei com aquilo, sabe? Nossa, é verdade. Então, a gente tem que fazer esse movimento, tem que se questionar mesmo, tem que perguntar, sabe? Não pode, tipo, aceitar o que a pessoa falou. Eu sei que às vezes a gente tá se sentindo mal e a pessoa fala, aquilo machuca demais a gente. Mas a gente tem que pensar, por que eu senti assim? Talvez é porque eu tô frágil mesmo.
Talvez eu tô me sentindo mal. Por quê? Por que eu tô me sentindo mal? Talvez porque eu não tô me cuidando mesmo, eu tô assim. Então vai lá, melhore, cuide, sabe? Tome consciência disso. É dessa forma que a gente se fortalece. E aí quando a pessoa fala alguma coisa, às vezes, ó, depois que você se fortaleceu, isso acontece, tá? Quando você tá fortalecida, você já tem esse entendimento, ou a pessoa nem fala mais, ou ela fala, você nem ouve mais, porque já não faz mais sentido. Eu sempre costumo dar o exemplo de que você tá caminhando ali na rua, né, na calçada, imagine. Alguém vira, eu, por exemplo, chamo Daniela, eu tô andando na rua, alguém fala, Patrícia, eu não vou olhar, porque não foi comigo que ela falou. Agora eu tô andando ali, aí do lado tem outra pessoa chamando, e que chama Daniele também. Aí vem a pessoa e fala, Daniele, eu vou olhar. Não foi pra mim, mas eu olhei porque eu chamo Daniele também. Então percebe? Quando você não tá naquilo, né? Quando você entendeu e superou e passou daquele nível de insegurança, de ser muito dependente, né? Você passou desse nível, você não se afeta mais com o que o outro fala, com o que o outro faz, você não se afeta, você fica tão serena, sabe? Você tá ali, vivendo os seus perrengues, tentando resolver a tua vida, você não tá mais preocupada no que o outro fez, no que o outro falou, deixou de falar, percebe? Então a gente precisa ter esse entendimento. Isso tudo é uma construção. É claro que você não vai ser tudo isso de um dia pra noite se você não dá atenção pra isso. Né? O conhecimento, ele é a primeira coisa, você tem que saber, mas se você não fizer nada, não refletir nada, então como que... Eu sempre gosto de deixar uma tarefinha, né? É um to-do, a gente chama de to-do. É uma tarefinha. Então comece agora, observe, pegue um ponto que te incomoda, né? Um ponto, uma pessoa, alguma coisa que tá te incomodando e reflita sobre isso e investigue. Faça um caminho de investigação. A gente tem que ser um pouco investigadora, sabe? Eu lembro que quando eu lia, né? Eu leio um pouco característica de signo, porque eu acho que signo, as características têm um pouco de similaridade. Eu não gosto muito de ficar vendo previsão, isso eu não acredito, mas característica tem algumas que são. E uma das características do meu signo é que eu sou aquele tipo investigador, eu gosto de investigar as coisas. Desde criança, sempre fui assim. Eu sempre quis saber o porquê das coisas. Mas por que isso? Mas por que daquilo? E o porquê, ele é libertador, porque você... É lógico que às vezes você vai descobrir uma coisa que você não queria. Mas você pelo menos descobriu, e aí você vai, né, aprender a lidar com aquilo. Então, assim, é importante a gente se questionar. Então, se questione. Pegue uma coisinha e questione aquilo, tente investigar aquilo e tente solucionar. Busque ferramentas, busque coisas, busque ajuda. Se você não sabe, vai buscar ajuda. Mas questione. Os questionamentos, ele é uma das principais, ouça isso, é uma das principais ferramentas para você ter o seu autoconhecimento, é se questionar. Se questione com o que você está sentindo, por que você está sentindo isso, né? E o que me levou a sentir isso. Faça isso então e depois venha aqui me contar. E aos domingos, meninas, agora à noite, 21 horas, eu vou fazer uma live lá no YouTube, a partir do próximo domingo. Eu resolvi fazer à noite pra gente poder também chamar um pessoal que às vezes não tá disponível de manhã. Então todo domingo vai ter essa live. Convida já, eu deixei aqui e vou depois compartilhar de novo o link do meu canal pra você ir lá já se inscrever pra receber a notificação. E eu tô colocando sempre uma sugestão de tema ali nas caixinhas. Dê a sua sugestão de tema, algo que você queira que eu fale. Porque assim, pra gente estar aqui todo dia falando conteúdo, eu preciso da ajuda de vocês também. Me trazer aqui o que você gostaria que eu falasse, porque eu fico falando, mas eu não sei se é exatamente isso que você quer que eu fale. Então traga pra mim, dê sugestões, manda lá no direct, pode ser, nas caixinhas quando eu coloco. Fale lá uma palavra, alguma coisa que você queira que eu fale, isso ajuda muito a gente aqui, tá bom? Então, tá vendo? A gente tá usando o quê? As pessoas para nos ajudar. Então, nós somos uma comunidade, as pessoas elas podem sim nos ajudar. E tudo que a gente puder fazer para ajudar uma outra, por que não, né? A gente tá aqui em evolução para que a gente se sinta melhor, para que a gente use a nossa experiência para ajudar outras mulheres. Então, compartilhar também às vezes a experiência de vocês ajudam a outras pessoas a superar coisas, traumas, problemas, enfim, tá bom? E beijão até amanhã que nós temos outra live.